Olá, este é o primeiro episódio da nossa nova websérie e desta vez o assunto é cultura. Cultura relacionada com inovação? Sim. Transformação cultural? Também. Evolução de cultura, transição de cultura ou o que mais você quiser, fique à vontade, a gente aqui está chamando carinhosamente de transformação cultural. E ao longo dos episódios, não estarei sozinho, sempre com um acompanhante do time interno e um acompanhante convidado, um convidado externo em todos os episódios. Então, para começar a nossa temporada nova, nossa nova websérie, eu começo com a nossa convidada interna, para que ela dê as boas-vindas ao nosso convidado externo. Portanto, Luana Piva, nossa head de transformação cultural, de desenvolvimento humano, de capacitação e desenvolvimento de pessoas. Muito bem-vinda e é um prazer enorme, Lu, estar com você, né? Muito obrigada, LG. Prazer imenso estar aqui com você também. Estou super animada por esses episódios aqui da nossa websérie. Todo mundo que vai vir aqui trocar boas práticas com a gente, trocar um pouco de conhecimento e vivências de mercado. Hoje a gente começa aqui com um convidado super especial, que é o Bruno Junqueira, que vai abrir essa série aqui conosco. Bruno, queria que você se apresentasse e desse um oi aqui para todo mundo que está nos assistindo. Que legal. Obrigado, Luana. Obrigado, LG. Obrigado, Paulinha, que está aí nos bastidores pelo convite. Privilégio estar aqui com vocês. Já tive a oportunidade de fazer uma outra série de webcast aqui com a turma da ACE, que é uma turma muito poderosa, tem várias ideias e várias iniciativas bacanas para levar temas importantes aí da nossa sociedade, do nosso cotidiano e principalmente no trabalho para serem debatidos. Eu tenho uma trajetória grande em recursos humanos, trabalhei com a LG na Natura, fomos contemporâneos lá de Natura durante um tempo, depois eu fui para Johnson, depois eu fiquei um tempo na Somos Educação, que é uma empresa da Cogna, e mais recentemente eu estou na JBS, que hoje temos o orgulho de dizer que é a maior empresa de alimentos do mundo. A gente passou a Nestlé, então é um orgulho para o Brasil ter a maior empresa de alimentos do mundo aqui no nosso país, um setor tão importante no comércio mundial, né? A gente ter a nossa representação no alto do pódio lá. Então é um orgulho, a gente tem bastante trabalho aqui para fazer e estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa conversa. Uau! Já perceberam, né? Essa temporada vai ser demais. Luana Piva voando. E é um prazer, viu, meu querido Bruno Junqueira, estar contigo aqui no nosso primeiro episódio dessa nova temporada. A gente tem feito aqui algumas webséries, né? Inclusive, você participou da gravação de um podcast com a gente. Um podcast. Foi. E a gente tem um prazer enorme. Então, obrigado por ter você aqui com a gente hoje. Você citou, então vou dar uma lembrada para fazer a primeira pergunta. E a gente gosta de brincar aqui, né, Lu? Que é começar pelo começo. Então, cara, você já empreendeu, passou pela Natura, passou pela Johnson, passou pela Somos, uma experiência incrível você teve lá. E agora você está na maior empresa de alimentos do mundo, que também é um motivo de muito prazer para a gente, orgulho, né? Como brasileiro também falar desse tipo de empresa, desse patamar de empresa, de impacto também. Somando tudo isso, para a gente começar do começo, o que você pode compartilhar com a gente dessa pauta, desse tema de cultura? Eu sei que você ama esse assunto, que você é um dos grandes agentes de mobilização de pessoas para esse assunto. Por onde a gente pode começar? Assim? Tem definição de cultura? Não tem? Transformação cultural? Qual é a diferença de falar de cultura hoje, em 2022, do que falar de cultura lá em 2012, ou em 2015, ou em 2020? Como que você vê o momento empresarial quando o tema é cultura? Tem uma questão importante na sua pergunta, que eu acho que é o tema, ele só ganha relevância, né, de lá para cá. Por tudo que a gente vem vivendo enquanto sociedade, né, e não podemos excluir a pandemia desse contexto, eu acho que as empresas que têm uma cultura forte foram aquelas que conseguiram passar por esse momento de uma forma diferente das outras, né? E cultura, ela tem muitas definições, né? Eu gosto pouco dessa questão de definir, porque você geralmente limita esse tema, né? Mas cultura, no final das contas, é aquilo que você, às vezes, não vê, né? Ela está meio invisível, mas ela, sem dúvida nenhuma, é talvez o ativo mais relevante que uma empresa possa ter. Porque, de fato, é aquilo que vincula
as experiências humanas a uma experiência organizacional que é a empresa, né? A empresa é um ente que, no fundo, não existe, né? É só uma representação de CNPJ, mas, no fundo, ela é composta por seres vivos, que somos nós que compõem as empresas. E essa reunião nossa de seres humanos dentro de um contexto de um CNPJ que forma a cultura, né? Então, por essa junção de pessoas que compartilham de propósitos, de ideais, de símbolos, de rituais, de uma série de questões que comungam, a cultura vai sendo construída e ela vai sendo moldada, né? Como se fosse, de fato, aquele tipão da empresa, né? Uma empresa, ela tem aquele tipão, assim, quando você entra num lugar, e a gente teve o privilégio de trabalhar numa das empresas que tem isso muito forte, que é a Natura, né? Você percebe que tem um jeito diferente, né? Igual a gente vai, por exemplo, no Google ou na Ambev, ou empresas que têm uma cultura forte, e eu me fiquei muito contente aqui na JBS, a força que tem a cultura, né? A gente, pelo tamanho, eu cheguei exatamente no momento que a gente estava fazendo eventos de cultura no mundo, e vão ser 40 eventos de cultura envolvendo mais de 7.000 líderes. E são eventos de 2 dias para falar única e exclusivamente de cultura, não tem nenhuma outra pauta a não ser cultura, e a liderança sênior da empresa está extremamente envolvida nisso. Então tem um peso gigante, porque aqui há de fato a crença que a cultura é o ativo mais relevante que a empresa desse tamanho tem, e é a única forma e a única liga suficiente para levar a empresa para o futuro, né? Principalmente quando você se depara com negócios tão grandes, né? A gente está falando aqui na JBS em 250 mil funcionários no mundo inteiro, de fato se você não tiver uma liga, aquilo que comungue, que seja presente em vários lugares, é muito difícil você conseguir crescer, né? Você conseguir se desenvolver e fazer algo que seja poderoso de fato. Então, resumindo, cultura é aquilo que às vezes é muito difícil definir, caracterizar e até visualizar, mas sem dúvida nenhuma é o ativo mais importante que uma empresa pode ter. Bruno, e aí olhando para todas as vivências, experiências que você coleciona aí na sua carreira, como que você vê, em geral, essa pauta de uma transformação cultural, uma evolução cultural surgindo na empresa? Quais são os momentos que essa pauta surge, como que ela surge, por que ela surge, e qual a sua visão também sobre esse tema, né? Essa necessidade de se evoluir constantemente a cultura? Eu gosto muito de uma abordagem de cultura como um organismo vivo, né? Toda vez que você tem, de fato ela é um organismo vivo, porque ela não é estanque, né? Ela não está isolada do mundo, ela está em constante contato com o mundo e com as pessoas que começam a fazer parte desse movimento, né? Então, toda vez que você tem uma mudança importante, ela acontece, na verdade, a todo momento, né? Ela é segundo após segundo que você atualiza esses afetos, vamos dizer assim, né? Mas depois de um tempo, quando tem movimentos importantes, como esse da pandemia que a gente viveu, isso provoca um incômodo maior, e você precisa atualizar essas suas convicções, né, em relação a determinados temas. Então, a cultura, ela de fato é um teste ácido para aquilo que você tem convicção ou não. E o mais interessante nesse aspecto de cultura, eu acho que não tem certo e errado, né? Tem escolhas. As escolhas, elas necessariamente, elas propiciam renúncias, né? Às vezes, ir para a direita significa não ir para a esquerda. Às vezes, você optar pelo amarelo, às vezes significa você não optar pelo azul. E às vezes não. Às vezes é uma somatória de um monte de coisa. Então, não tem, o que eu acho aqui é que não tem receita pronta, tem aquele pacto entre as pessoas que fazem parte de determinado ambiente, qual a melhor forma que elas querem viver e conviver, né? Se a gente for olhar a cultura no aspecto maior, né? A LG aqui
brincou da história da filosofia, mas se a gente for olhar para a ética, né, que é o ramo que trata isso dentro da filosofia, a ética nada mais é do que a melhor forma de viver e conviver. Né? E você vai debatendo isso e encontrando determinadas formas de viver e conviver. E a cultura é exatamente isso. Quando a gente olha para um contexto de país, por exemplo, tem culturas muito diferentes. Você vai aqui no Brasil, é diferente de você estar na Índia, e é diferente de você estar no Japão, e é diferente de você estar nos Estados Unidos. Então, nada mais é do que um conjunto de uma série de fatores que foram decididos por aqueles entes, por aqueles atores que decidiram conviver por determinado momento. E na empresa é a mesma coisa. Na medida que a sociedade vai avançando e surgem novos temas, isso tem que ser debatido e atualizado dentro do set cultural da empresa, assim, vamos por assim dizer. Então, vou aproveitar que você lembrou aí da filosofia para falar o seguinte: você me ensinou uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar. É provável que alguém que esteja acompanhando a gente agora também não, e também é provável que muita gente já conheça, que é a palavra eudaimonia. Você lembra? Opa! Eudaimonia vem dessa concepção da ética também na antiguidade, que, long story short, né, uma história longa curta, basicamente ela tem relação com a felicidade, né, uma felicidade moral e ética. E fazendo um deparo aqui para o ambiente de cultura, teve uma conversa nossa, eu não lembro exatamente quando foi, mas foi algum tempo atrás, que você estava passando por um redesenho de cultura, que tinha um novo manifesto, valores atualizados, redesenhados, etc. E dentre eles tinha uma orientação para o negócio, que a empresa estava se transformando, uma visão bastante de negócios, plataforma, ecossistema, programas de intraempreendedorismo e tudo mais. Como que a gente consegue relacionar eudaimonia, que é a busca do ser humano pela felicidade, também no trabalho, não na vida dele apenas como social, mas também no trabalho, em ambientes o líder, cuja disposição seja criar ambientes de segurança psicológica, seja criar ambientes que você possa experimentar, testar, inovar. Como que a gente encaixa essas coisas todas para favorecer a inovação? Essa eu acho que é a magia da história, né? Porque você criar ambientes que são abertos ao diálogo, eu acho que é o primeiro ponto dessa história toda. A cultura ela floresce em terreno fértil, né? Assim como as nossas plantinhas. Se você não regar, se você não tiver lá um solo fértil, é difícil aquilo florescer. E aí acho que o primeiro caminho para isso é um ambiente de fato aberto para dialogar, porque esse é o tema que nasce só do diálogo, do embate positivo, né? Então, desse confronto de ideias mesmo e de questões. Então, o papel da liderança e das pessoas que, de alguma forma, estão conduzindo esse debate é muito importante para dar o espaço, né? Para as pessoas se sentirem confortáveis para colocar a sua opinião, por mais diferente, divergente que ela seja daquele contexto em si, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a inovação, e vocês são mestres nisso, né? Que é de você ter esse respaldo para a ousadia, né? Para o novo. É difícil você inovar num ambiente de medo. Um ambiente de medo é um ambiente que ele é pouco fértil e propício para a inovação, porque ele é um ambiente muito mais punitivo e castrador do que um ambiente de ideias, né, de novidade. Então, acho que nesse aspecto, a cultura se assemelha muito à inovação, porque, de fato, ela precisa para florescer desse ambiente mais fértil e mais poroso para que o novo possa adentrar, né? E, Bruno, a gente sabe que tem uma série de cenários que podem fazer com que uma empresa busque uma transformação cultural, né? Como você muito bem colocou, né? Quando a gente fala de transformação cultural, a gente está falando ali de um novo acordo, né? De convivência. Quais são as novas, entre aspas, regras que vão organizar essa convivência daqui para frente, porque o cenário mudou. E um desses cenários é o movimento em prol da inovação, como a gente está discutindo aqui, né? A transformação pode ser motivada por uma série de questões, uma delas é a inovação. Você vê
alguma diferença entre esse movimento, e aí, olhando especialmente no pós-pandemia, né, acho que na pandemia muitas empresas fizeram esse movimento de transformação digital, precisaram de alguma forma fortalecer a inovação para se reinventar, né, e agora estão buscando esse movimento de transformação cultural em prol da inovação. Você vê alguma diferença entre um movimento de transformação cultural que busca fortalecer a inovação, por exemplo, versus outros movimentos de transformação cultural que não motivados por esse cenário, por esse contexto? Eu acho que talvez tenha características que sejam próprias pelo momento que a gente está vivendo e pelo avanço das questões digitais nesse processo, né? Acho que o digital acelera esse processo e ele traz um ferramental diferente do que foi no passado, né? Talvez a forma tenha mudado muito. Eu nem acho que em questão do conceito ele muda, ele seja tão diferente, porque de fato a gente teve várias mudanças ao longo da história, né? Se a gente for olhar a Revolução Francesa, foi uma grande revolução cultural, e a gente está vivendo outra agora que daqui a pouco vão batizar de alguma coisa que os nossos netos, bisnetos aí vão estudar. Mas, sem dúvida, a gente está passando por uma delas, e a história já viveu várias, né? Mas eu acho que a forma e a velocidade, talvez a tecnologia tenha alterado, né? Porque tudo ficou muito mais instantâneo e muito mais acessível, né? Antes era muito difícil você colocar tantas pessoas numa discussão que hoje a tecnologia nos permite fazer, né? Então, e isso traz um contorno diferente e muito mais acelerado para o que a gente precisa fazer, né, em termos de mudança, e o conhecimento, e o compartilhar do conhecimento ficou muito mais acessível a mais pessoas. Isso era restrito, né? Isso tinha uma restrição a um número muito pequeno de pessoas que participavam dessas discussões. Hoje não, hoje acontece algo lá a rainha faleceu lá no castelo e o mundo inteiro estava sabendo em segundos, né? Antes, imagina quanto tempo isso poderia demorar se fosse algum tempo atrás. Então, teria todo um protocolo diferenciado, a informação seria muito mais protegida, passaria por muito mais filtro. Hoje isso é de uma velocidade tamanha, né? Então, acho que traz esse contexto para essa discussão, que é o quanto as empresas têm que dar uma resposta rápida, e todo o assunto que ele é relativo à cultura da empresa ou a algo que seja comum da empresa, ele é facilmente, somente em empresas grandes e que tem um impacto grande, ele é acessível para o bem e para o mal, né? Então, essa importância acho que é diferente nos dias de hoje. Então, vou aproveitar o gancho aí. Você citou que você viu o ambiente... quantos funcionários tem a JBS no mundo todo hoje? 250 mil. Nossa, mãe. 250 mil funcionários. Só de líderes envolvidos no que você citou nos eventos de cultura, era um pouco mais de 7 mil, é isso? E no Brasil, no mundo são 15 mil líderes. Caramba, é muito grande. Bom, então eu vou encaminhar a pergunta para o seguinte: é muita gente, né? Muito líder. Tem uma pesquisa do MIT que eles falaram com mais de 4 mil líderes de 190 países. Eles descobriram que apenas 1 em cada 10 líderes estão preparados para o processo de transformação digital. A gente pode... É um outro capítulo de discussão, mas vamos entender aproveitando que você trouxe, né? Esse mundo mais digitalizado, essa busca por transformação, por disrupção, pela inovação que a gente está falando aqui também, ela traz novas cobranças, vamos colocar assim, para o líder, né? E se a gente minimamente organizar o papel do líder, a gente pode escolher um caminho que é de executar o que ele se propõe a executar, entregar as metas, bater meta, entregar os números, etc. Ajudar na estratégia quando vai desenhar, mas também a execução tem que garantir que a estratégia aconteça na prática, cumprir com as boas práticas de governança, compliance, gestão e tudo mais, e cuidar das pessoas, humanizar as relações, desenvolver o time, e nesse pacote todo ele mesmo tem que crescer, se desenvolver e tudo mais. Esse líder hoje, ele está sendo pressionado por todos os lados, né? Quem é esse líder na fila do pão, essa cultura moderna que a gente está criando e vivendo ao mesmo tempo que ela está se transformando? Você muito bem definiu aí todo esse gabarito que a gente espera do líder, né? E
Eu tenho uma visão que esse líder nada mais é, acho que esse líder super-homem, né, que a gente viveu durante bastante tempo, ele tem talvez seus dias contados, né? Esse líder, a pandemia talvez colocou ele num lugar de muita, como dizer assim, muita fragilidade, né? No sentido de que sofre, assim como qualquer outra pessoa do time, ele só ocupa um papel diferente naquele momento, né? Acho que ele sofre das mesmas angústias, das mesmas questões que qualquer outro colaborador, e ele tem um papel, ele ocupa um papel diferente naquele momento que exige dele outras atribuições. E talvez a grande evolução disso seja esse líder, ele conseguir catalisar essa figura não messiânica, nesse sentido de que tudo provê, tudo resolve, tudo sabe, mas para um líder ouvinte, né? Um líder que escuta, um líder próximo, um líder que por ter um determinado papel na organização, consegue solucionar questões mais rápidas, consegue acessar públicos que os demais não conseguem acessar, ele tem as chaves do castelo ali, né? Mas não quer dizer que ele é dono do saber e das soluções todas, certamente não é, né? Mas e aí acho que é importante você desmistificar esse lugar mais encantado e trazê-lo para um debate de fragilidade mesmo, de vulnerabilidade, né? A gente fala bastante sobre isso, que é de quem tem que enfrentar as questões do dia a dia e tem os seus desafios, né? Esse lugar messiânico, ele é difícil e ele é perigoso, porque você condiciona esse papel a um saber quase absoluto, né? Que não é real, né? Ele é distante da realidade. Então, eu acho que tem sim esse líder. Esse líder, ele está espalhado em todos os lugares. Esse líder mais humano, né? Esse líder real, ele está espalhado em todos os lugares e ele tem angústias e questões para se desenvolver, assim como qualquer outro colaborador. Falando aí agora com quem está nos assistindo e que eventualmente está liderando, está nesse papel de líder, e especialmente de um projeto de transformação cultural, que está aí com uma agenda de apoiar a sua companhia, a sua organização, a conseguir evoluir a cultura para se tornar mais inovadora, para ser mais ambidestra. E esse líder que está nos ouvindo e que já sabe também, já entendeu que ele precisa ser esse conector de saberes, né? Ele precisa se colocar muito mais como alguém que tem as chaves do castelo, como você comentou. Quem você considera que é o time que precisa estar junto com esse líder, né? Sabendo que ele não vai adotar essa postura de super-herói, mas que ele vai se conectar com as pessoas certas dentro da corporação. Quem não pode faltar para que ele possa ter ali o Dream Team do projeto de transformação cultural, ele consiga conduzir um projeto em que ele cubra os pontos cegos e tenha certeza de que as várias frentes ali estão cobertas. Quem você listaria para formar esse time? Talvez eu vá falar um pouco menos em áreas e mais em perfis de pessoas que são as pessoas porque tem nas empresas, principalmente nas empresas grandes, onde eu tenho passado pelos últimos tempos, você tem ali uma rede de liderança informal que ela não está necessariamente nas figuras representativas do organograma, né? Ela tem ali um lado invisível nas pessoas que têm voz dentro da empresa e impactam a opinião das pessoas muito forte. Então, conhecer essa rede de relação e essa rede interna de influência mesmo, né? Uma rede de influência que ela às vezes não é hierárquica, ela é muito mais por legitimidade ocupada ali, por uma série de outras coisas. É importante para esse líder fazer uma espécie quase de sounding board, né? Se aquilo que eles estão criando tem sentido, né? Porque senão o grande perigo disso é você criar coisas que ninguém construiu junto e aquilo ser uma construção só de 3 ou 4, e aí todo o trabalho de cultura ele cai por terra, né? Porque esse trabalho de cultura ele tem que ser um trabalho co-construído que represente a voz da empresa. Não quer dizer que vai ser
todo mundo vai estar mega concordando com isso? Não, vão ter escolhas a serem feitas, mas é importante que todas as vozes da empresa elas sejam ouvidas e participem desse debate. Isso não pode ser uma discussão ali de 3 ou 4 pessoas que compõem a liderança ou seja lá o que for dentro da empresa. Acho que as pessoas que participam disso têm que ser convidadas à discussão e para isso, de fato, permear e as pessoas e colaboradores se sentirem representados naquilo que foi criado, né? Porque elas que vão ter que viver aquilo, né? Elas que vão ter que viver aquele contexto, com aqueles símbolos, com aqueles rituais. E isso é muito importante, porque a sustentação da cultura, ela se dá por ações práticas. Então, uma vez que aquilo for construído, muito mais do que colocar na parede, em banners, aquilo tem que virar prática, né? Aquilo tem que se traduzir em ações, rituais, momentos, decisões. Então, isso é muito importante, né? Essas convicções. O não, às vezes, ele fala mais do que um sim, né? Então, e acho que a gente lá em Minas gosta muito de contar caso, né? Os causos dos mineiros são importantes e as culturas elas se dão a partir dessa contação de histórias, né? Essas histórias elas dizem muito sobre a empresa e sobre como é que o processo decisório é tomado, né? Então, nutrir esse tipo de questão, nutrir esse tipo de histórias que eles acabam surgindo e levar isso para um lugar de um ritual é muito importante para a cultura ficar cada vez mais forte e viva dentro da organização. Aproveitar que o senhor Bruno Junqueira falou de Minas aqui, e tem 2 palavras que eu gosto muito do mineirês, que é oncotô e poncovô. Conhece, Bruno Junqueira? Oncotô e poncovô. Gosto muito. Para quem não pegou aqui a referência, é onde que eu estou, né? Oncotô e para onde que eu vou, né? Poncovô. E tem um perfil, dado que você citou aí essa análise de perfis, né, de talentos e competências no ambiente corporativo, que é o que lá no Vale do Silício tem um livro enorme que conta a história do Vale do Silício, que o título é Troublemaker, que a gente pode traduzir aqui de um jeito livre, que não é uma tradução literal, que é o intraempreendedor. É aquela pessoa que ele é um inconformado, ele vê a burocracia como oportunidade de deixar o negócio mais eficiente, ele vai para cima, ele entrega mais do que é cobrado, ele não se restringe ao job description, ele faz o oposto, ele abre bastante e promove mudanças, puxa, lidera e tudo mais. Como tratar esse perfil? Onde que ele está hoje, para onde que ele vai, como identificar, como nutrir? É bom, não é bom? Como que você vê esse perfil intraempreendedor nesse ambiente? Eu acho que ele é sempre um incômodo positivo, né? Na maneira que se a empresa souber aproveitar aquela equação e essa característica desse colaborador, ele é um excelente catalisador para mudanças dentro da empresa, né? Porque ele vai estar sempre pensando, de fato, naquilo que é novo e trazendo referências e provocações. Agora, você me pergunta, todas as empresas estão preparadas para ter esse tipo de pessoa? Acho que não. Acho que tem um trabalho a ser feito importante, porque é o tipo de perfil que mexe com o status quo da empresa, né? Ele tem um nível de incômodo e provocação que nem todas as empresas conseguem suportar e está tudo certo. Acho que tem ali tem momentos e momentos, né? Acho que na medida que a gente vai avaliando e vendo, tendo alguma rodagem, você começa a ficar menos crítico a esse lugar do ideal, né? Porque às vezes aquele lugar que você acha que é ideal, você tem também falhas, né? A gente tem empresas aí consideradas geniais que infelizmente não existem mais, né? Então, o que é mais importante? Uma empresa ser perene, existir, ou ela ser genial per si, né? A genialidade em si, ela tem um valor, ou ela só tem valor se ela estiver existindo, né? Então, acho que tem uma discussão aí que ela é mais complexa do que só, não é isso em relação a um monte de coisa, né? Então, acho que cada um tem um pouco da sua contribuição, porque senão a gente entra também no lugar de achar que é o cool, que é o legal, né? E às vezes não, às vezes o cara lá que está fazendo ali o feijãozinho com arroz é exatamente aquilo que é necessário naquele momento para o contexto que ele vive e tudo mais. Então, acho que não tem meio receita de bolo,
mas se a gente for pensar em termos de evolução e de crescimento do mundo, esse tipo de perfil, desde que ele também tenha bom senso, né, e tenha sensibilidade de saber que também não é o dono do mundo e o dono da verdade, né, que isso tem que ser um processo construído, porque eu acho que quando você cai num lugar de empáfia e de prepotência, né, esse suposto saber, ele cai por terra, né, porque você não consegue implementar, né, acho que depende tudo de um olhar apreciativo e de humildade de você entender que aquilo que está sendo feito tem uma razão de ser, né? Então, acho que o valorizar, eu gosto muito da palavra evolução nesse sentido, que ela é uma constante evolução. Acho difícil você chegar num lugar e você falar, isso aqui está tudo errado e eu tenho a chave para fazer o que é certo daqui para frente, né? Acho que é prepotência demais achar que a gente tem essa capacidade, sendo que tinha pessoas também capacitadas ali fazendo. Isso significa que eu não posso dizer nada, que eu não posso mudar? Não, quer dizer que eu tenho um respeito e um timing de viver aquilo e de conseguir dar minha contribuição ao longo das coisas, né? Não achando que tenho ali o gabarito para aquilo. Então, eu acho que é um pouco desse misto aí para a gente conseguir evoluir enquanto organização. E, obviamente, aqui, sem a pretensão de conseguir resumir anos de carreira e de experiência e de conhecimento em uma resposta, mas eu queria te perguntar o que você traz aí, toda a sua trajetória, né, de recomendações, os do's e os don'ts, né, o que fazer e o que não fazer em processos, e aí para quem está envolvido, né, ou liderando um processo de transformação cultural dentro de uma organização. Você me pegou nessa pergunta agora, Luana. Para prolongar, para a gente poder falar mais tempo, entendeu? Não, mas eu estou brincando aqui, me pegou no sentido de... essa questão desse tipo de trabalho, ela tem uma particularidade tão grande, talvez a sugestão que eu possa dar, e não entrando no sentido de regras e orientações, mas no sentido de sugestão mesmo, é você se aprofundar muito no contexto que você está inserido, né? Você entender aquilo qual é o ambiente que você está inserido e qual ambiente vai ser construído aquilo. É diferente, né? Como se fosse de fato um plantio, né? Imagina um plantio, é diferente você plantar numa região próxima ao deserto de você plantar numa região muito porosa, né? Você vai usar outro tipo de correção do solo, outro tipo de material, outro tipo de abordagem naquele solo. Então, é muito importante você conhecer antes para saber o quanto você vai ter que fazer a correção daquele solo ali, no sentido de deixar ele fértil para ser plantado. Eu acho que o grande erro, talvez, é você aplicar algo meio 10 mandamentos ali em qualquer lugar e achar que isso vai dar certo, né? A chance disso dar certo é muito pequena, porque, de fato, você precisa entender com quem você está dialogando, com que contexto que tem por trás. Então, essa investigação profunda e sensível desse ambiente, tem um quê de sensibilidade aí, que não dá para ser muito ensinado, né? Precisa ser percebido no sentido de você entender quais são os elementos que estão aí em voga para você conseguir fazer um trabalho que seja de fato profundo e transformador, né? Porque fazer um trabalho para dar check em relação à cultura, eu não faria. É um trabalho que movimenta muita gente para só dar um check, colocar ali, e aquilo lá vai virar mais motivo de chacota e de fake na organização do que, de fato, um direcionador. Então, eu só faria se, de fato, tem uma intenção real e séria daquilo ser levado a sério, enfrentar as discussões brutais que precisam ser enfrentadas, não fugir dos diálogos importantes que precisam ser debatidos, explicar os porquês das decisões que foram tomadas, sejam elas sim ou não. Então, acho que esse talvez seja alguma das sugestões aí que eu poderia compartilhar. Muito bom! Cara, uma aula, hein? Uma aula. Até parece, meu amigo. Olha, vou falar. Começamos com 2 pés direitos. Que primeiro episódio fantástico, assim, de verdade. Interessante, só para organizar um pensamento aqui, acabou dando muito certo, Lu,
de que este primeiro episódio, a gente ter Bruno aqui, ajudou a gente, é claro que é pouco tempo, né? Um pouco mais de 30 minutos aqui, mas são definições, são especialmente experiências compartilhadas de que não existe uma receita de bolo. Não é um jeito que dá certo para um, vai dar certo para o outro. São reflexões, são discussões, são fundamentos, são escolhas e, acima de tudo, execução, né? Executar aquilo que a gente se propôs a fazer. E foi uma felicidade, eu acredito, nossa, ter esse primeiro episódio logo de cara, falando sobre os conceitos, e especialmente com o Bruno, que viveu isso de várias maneiras diferentes. Tenho certeza que quem acompanhou até agora, se voltar, vai pegar trechos importantes aqui de definições, de inspirações e de reflexões também relacionadas à transformação cultural, à evolução cultural, à cultura orientada à inovação de maneira geral. Então, só tenho a agradecer, Bruno. Muito obrigado mais uma vez. Você sabe que você mora no meu coração. Admiração é imensa. Gosto muito de você, da sua família. Você, para mim, é uma das maiores referências que eu tenho na minha vida, de caráter, de índole, de amizade. Então, obrigado por estar com a gente aqui a temporada. Que isso, meu amigo. Recíproco. Sempre que for convidado aí por você, tenho um carinho enorme, você sabe disso. A gente teve bons momentos juntos aí, mais pertinho, agora mesmo mais distante. A gente está sempre ligado e sempre conectado. Então, é um privilégio para mim poder participar aí dos encontros da ACES, que é uma turma que já conheci algumas pessoas muito do bem e que, de fato, tem muito a contribuir para o mundo das empresas. Para fechar aqui, até lembrei de você, separei aqui um trechinho pequeno de um conterrâneo meu, chamado Guimarães Rosa. Opa, Grande Guimarães Rosa. Ele fala uma coisa bonita na história de cultura, porque cultura tem um negócio forte de caminhada, né? E aí, você vê que ele nos brindou. Ele fala assim, ó: no ir, seja até onde se for, tem de se voltar. Mas seja como for, que se esteja indo ou voltando, sempre já se está no lugar, no ponto final. Guimarães Rosa. Obrigado pelo presente. Presente, né, Lu? Presente é um presente, não é? Demais. Eu acho que foi um dia, um período aqui incrível, Bruno. Acho que conversar com você ajuda a colocar muitas coisas no lugar, assim, na cabeça e agora nesse finalzinho no coração também. Então, te agradeço imensamente por esse tempo, foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu te agradeço. Obrigado, viu? Obrigado, Bruno. Obrigado, Lu. Um abraço. Um abraço. E você que acompanhou até agora, muito obrigado também. E continue conectado com a gente nas redes sociais, no nosso site também, claro, sempre, porque este é o primeiro episódio de uma nova websérie sobre cultura de inovação, transformação cultural e evolução cultural. Até a próxima.